Boa noite, amigos ouvintes do canal BDC Podcast. Estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, no quadro Bastidores da Política, com uma convidada muito especial, muito mesmo. Ao meu lado, Jeremias Mascarenhas, que vai apresentar essa convidada ilustre. Quem não se inscreveu e quem já está chegando já vai fazendo aquela diligência. Se inscrevam no canal, segue, compartilha, não percam e participem no chat. É isso aí. Boa noite, Rose. Você está bem? Sim, bem, Boa obrigada. Boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando em mais um quadro Bastidores da Política. Nós temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios ela, que é uma vereadora desse município, uma vereadora muito aguerrida e combativa, é formada em pedagogia, é uma professora, líder do Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras, especialista em gestão de pessoas e atualmente vereadora desse município. Eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Carmélia da Mata. Carmélia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carmélia. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Boa noite, Jeremias. Boa noite, todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Para a gente é uma honra imensa estar aqui com você, Rose e Jeremias, fazendo esse bate-papo. Que promete muito. Mas, antes da gente começar a falar sobre política, primeiro eu quero que Carmélia se apresente. Muitas pessoas a conhecem, mas, de repente, alguém que não a conhece, fale um pouco de você, Carmélia, um pouquinho da sua biografia pessoal, quem é Carmélia, de onde veio, como vive, enfim. O que come. Como vive uma pessoa desse gabarito. Então, eu sou Carmélia da Mata, nascida em Angical, mãe de 2 filhos. Já estou em Barreiras aproximadamente há 41 anos. Sinto-me também filha de Barreiras. Aqui fiz o meu 3º grau, me formei pela Universidade Estadual da Bahia, fui funcionária também da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Trabalhei na Escola Monteiro Lobato, trabalhei na Escola Pingo de Gente, Roberto Santos, Escola Tarsilo Vieira de Melo, e fui diretora no Colégio Euri de Santana e também vice-diretora na Escola do Parque. Carmélia é uma pessoa como outra qualquer, né? É uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que, apesar de ser aguerrida, de demonstrar uma pessoa forte, mas eu também tenho os meus momentos de fragilidade, de fraqueza, né? E o processo político, ele nos dá, inclusive, essa firmeza, porque, na verdade, o processo político ele é um jogo. É verdade. É um jogo e, muitas vezes, o jogo vem pesado. O jogo é muito pesado. E como a gente tem certos princípios e valores, você acaba que não faz parte desse processo da mediocridade política, né? E muitas vezes você é deixado para trás, né? Justamente por não coadunar ou comungar com determinadas situações. E Carmélia é isso. Carmélia é uma mulher que tem sentimento, Carmélia é uma mulher que chora, Carmélia é uma mulher que de vez em quando se recolhe, né? É uma mulher que tem dores, mas sou uma mulher também muito forte, destemida e de muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Acredito muito no universo, acredito em Deus, e por isso eu me sinto protegida em determinadas situações. Eu acho que Deus sempre coloca a mão sobre a minha vida. É isso. E o que lhe trouxe à política, Carmélia? Como você chegou na política propriamente? Na política propriamente, por incrível que pareça, nós estávamos numa reunião na casa de uma amiga, na casa de Sulamita. E ela disse, você deveria colocar Pingo como candidato a vereador. E aí eu tive uma conversa com meu filho, ele disse, Deus que me livre, essa tá louca. Quero saber disso em minha vida, jamais. Aí depois, então eu vou. Eu fui por conta própria, não foi por grupo. Eu digo, eu vou. Fui levando.
Aí tive uma votação até que expressiva, me candidatei, tive uma votação expressiva no primeiro momento. Depois fui para a presidência do Sindicato do Servidor Público, que ali começou, de fato, a minha caminhada política. Porque, querendo ou não, todo e qualquer sindicato, ele tem um viés político. Até porque você está na defesa do trabalhador. Você está na luta, né, buscando as para a vida do servidor. Especialmente eu, que estava num sindicato do servidor público municipal. E tive esse caminho, foi através do Sindicato do Servidor Público, quando os próprios servidores sentiram a necessidade de ter uma representação que desse voz a eles e que lutasse por eles. Na segunda eleição, eu perdi. Eu tive 900 votos, perdi, inclusive, para o atual candidato, pré-candidato a prefeito da base do governo. Né? Me parece que perdi por 13 votos, 14 votos, coisa assim. E fui para uma terceira caminhada, né? E aí as pessoas passaram a confiar, porque qual era a preocupação da população e do próprio servidor público? Como eu apoiei o candidato a prefeito, o Zito Barbosa, eles imaginavam que eu ia me vender. Muitos, mesmo diante de tudo que eu já tinha demonstrado, a minha retidão, a minha seriedade, o meu compromisso com a categoria, ainda assim eles imaginavam que eu poderia, na segunda vez, que eu poderia estar me vendendo, me corrompendo. E quando sentiram mais confiança, aí, de fato, me ajudaram a arregaçar as mangas junto conosco e muitos foram para a rua. Não são todos, porque muitas vezes têm um parente, uma pessoa mais próxima que é candidata e acaba não abraçando sua causa, mesmo diante de tudo que nós fizemos. E aí acabou que a gente foi eleita, não só pelos servidores públicos, mas também por um grupo significativo de amigos. Certo, deixa eu ver se eu entendi. No caso, você teve 907 votos pelo MDB em 2016. Isso. Antes disso, você já havia tentado uma outra vez? Já. Certo. Então, na terceira tentativa, você venceu, que foi agora pelo PP, com 1.369 votos, né? Agora, a pergunta que eu quero saber é: o que te fez trazer Zito Barbosa de São Desidério para Barreiras? O que aconteceu naquele período? Qual era a conjuntura política de Barreiras para que se unissem forças como a sua e apresentar ele como candidato aqui nessa cidade? Então, nós vemos de uma guerra dentro do sindicato, uma guerra muito pesada com relação às questões salariais e direitos dos servidores. Víamos também uma cidade como uma terra arrasada. A gente, dentro do processo da infraestrutura, a gente não tinha nada, praticamente. O que tínhamos era muito pouco. E quando a gente ia a São Desidério, eu, pelo menos, eu posso lhe dizer isso. Quando eu ia a São Desidério, eu ficava encantada com as obras que o prefeito Zito fazia. E aquilo foi me dando... começaram a colocar uns outdoor com o Z do Zorro. Quero o Z do Zito. Eu digo, pois... Aqui em Barreiras é verdade. Eu digo, pois eu acho que eu vou ir atrás desse homem para ver se... Vou atrás do Zorro. Vou atrás do Zorro para ver se dá uma melhorada nessa cidade, entendeu? Entendi. Então, assim, se essa zorra realmente vai funcionar, se vai dar certo essa zorra. Resultado. Trouxemos Zito para Barreiras, o apoiamos no primeiro mandato, perdemos, sim, mas continuamos caminhando com Zito, né, acreditando que ele pudesse ser o salvador da pátria, porque a gente vinha da gestão de Jusmari, essa que é a grande realidade. Nós vínhamos da gestão de Jusmari, que não foi nada positivo do ponto de vista de estrutura, não foi bacana. Foram muitas deficiências, embora ela tenha feito o saneamento básico, ela deixou aí uma marca, querendo ou não,
que a gente não pode deixar de reconhecer, mas a gente esperava muito mais e não teve. Aí veio, depois de Osmari, veio Antônio Henrique. Antônio Henrique, uma pessoa, um homem muito querido, um ser humano extraordinário. Mas também o seu grupo político. A equipe, digamos assim. A equipe, o grupo, eu diria que é o grupo, porque era quem comandava a prefeitura. Também deixou a desejar. Entendi. Fracassou de uma certa forma. Entendi. Fracassou. Então, assim, chegou num ponto, salário atrasado de servidor, desrespeito, enfim, uma série de questões que não nos agradava de jeito nenhum. E eu, inclusive, na gestão de Antônio Henrique, por incrível que pareça, o secretário de Finanças era o Antônio Pedro. E o que ele fez? Me demitiu como servidora concursada, porque eu ia para o enfrentamento buscar os direitos do servidor e os meus direitos. Então, ele fez tudo isso. Só que, Carmélia, e você, nessa guerra toda com Antônio Henrique, como é que você continua no PP? Por que você continuou nesse grupo? Continuei no grupo não por Antônio Henrique ou pelo grupo em si. Eu fui para o PP por um convite de Danilo Henrique, que assumiu comigo um compromisso e honrou com sua palavra. Inclusive, no momento, aí, veja bem, elegemos Zito. Deixa eu voltar um pouquinho. Certo. Elegemos Zito, ficamos todos felizes e eu perdi, lógico, 907 votos, perdi a eleição. O que acontece? Zito assume, nós todos muito felizes, Barreiras ia mudar, Barreiras ia transformar. Só que a gente já tinha algumas informações de São Desidério de que Zito era péssimo para servidor, de que Zito não honrava com a palavra e perseguia. Mas, naquele momento, inclusive o próprio pessoal do sindicato de lá, naquele momento a gente não quis ouvir, porque a gente é igual manada de elefante. É verdade. Quando você quer ir para um lado, você pode dizer, o cara matou ali, e você não acredita que o cara matou. Você quer ir nessa onda daquilo que você acredita. Né? Então, quando ele assumiu, logo em seguida, o procurador Túlio Viana e o procurador Dr. Bruno, que eles nomearam. O Túlio Viana hoje é o pré-candidato a vice. O pré-candidato a vice. Trabalhou conosco no sindicato. Era todo mundo, era um grupo só. Carlúcia, Carmélia, Túlio, enfim, era o grupo todo. Resultado. Alguém fez a cabeça de Zito e disse que o funcionalismo público iria quebrar a prefeitura. Ele fez uma reunião às escondidas, porque isso para mim é uma covardia. Ele foi um covarde. Para mim, ele não passa de um covarde. Ele fez uma reunião às escondidas no Hotel Morubixaba e pediu aos vereadores que votassem para eliminar todos os nossos direitos dentro do plano de cargos e salários. E, para mim, ali, ele mandou o projeto para a Câmara, a gente conseguiu mobilizar a categoria, a gente foi para a luta, a gente apanhou, levamos spray de pimenta na cara, invadimos a Câmara, foi um negócio terrível. E, a partir dali, para mim, Zito deixou de existir. Porque, para mim, homem tem que ser homem e tem que ter palavra. Certo. Então, sua ruptura... Homem e mulher. E, sim, homem e mulher. Agora, a pessoa na condição de político, não é porque você é político que você tem que ser, sabe, mentiroso, enganador. Eu acho que não é por aí. Não é essa a minha praia. Então, a ruptura com o Zito não veio após a sua eleição. Veio durante o primeiro mandato dele, você somente enquanto líder sindical. E não assumiu também nenhuma pasta, nem cargo de confiança no governo dele, né? Não. E outra coisa, Jeremias, nós não fizemos... Quando eu acompanhei Zito, os dois mandatos, nós não fizemos nenhum acordo para que eu assumisse qualquer cargo, até porque eu não queria, eu não ia deixar sindicato. Certo? Nós não fizemos nenhum tipo de acordo. O único acordo que nós fizemos
foi que ele respeitasse a categoria, até porque nós já vínhamos de um sofrimento muito grande. 8 anos que, de certa forma, a gente sofreu muito, né? Com questão de salário, com um monte de coisas que aconteceram nesse percurso. Certo. Certo? Em relação aos professores, a luta que vocês tiveram para os diretores de escola, por exemplo, que já era um direito, inclusive, pela lei, de que tivessem eleições democráticas nas escolas, e depois o prefeito quis fazer nomeação por livre indicação. Como é que está hoje? Esses diretores das escolas são nomeados ainda ou foi por eleição? Na verdade, o governo Zito Barbosa, ele tirou tudo do servidor público. Tudo que nós conquistamos com muita luta, com muito suor, ele jogou tudo por terra. Jogou tudo fora. Nos tirou tudo. Inclusive, eu peço aqui permissão para eu falar de uma reunião que eu recebi os vídeos ontem dele com os professores. Que cara de pau. Que falta de vergonha da parte dele e dos outros que estavam compondo aquela mesa. Ele pediu, e eu achei bacana, eu gosto muito, quero aqui fazer uma ressalva, porque eu gosto do secretário de Educação. Eu acho ele um cara acessível, resolutivo, o Jefferson. Então, eu achei bacana quando o Jefferson convidou os professores para se reunir, fazer uma reunião de trabalho, para fazer uma escuta, né? Só que quando eu ouvi a fala do prefeito, que eu vi a cara do próprio pré-candidato do prefeito, o senhor Otoniel, vi o próprio Túlio, que foram essas pessoas que acabaram com o plano de cargos e salários do servidor e do professor, que tirou o direito do professor concorrer a uma eleição. Aquilo me criou, assim, náuseas, sinceramente. E ainda tentar enganar, que eu não acredito que o professor ainda se deixe enganar. Eu não quero acreditar isso. Ainda dizer para o professor que depois da eleição ele iria agora pedir um adiantamento dos precatórios que ainda tem para receber e que depois da eleição ele mandaria uma mensagem para a Câmara para distribuir esta parcela com o professor. Gente, é subestimar demais a inteligência das pessoas. Nós estamos hoje num momento, num mundo, onde este celular ele traz todas as informações. Só é tapado hoje quem quer. Porque nós temos informações e desinformações, evidentemente, através do processo tecnológico das redes sociais. E aquilo me criou eu digo, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso, porque eu estou engasgado. O Otoniel votou contra a gente, a categoria. De uma certa forma, o procurador, ele não isento ele de maneira nenhuma, porque ele era advogado do sindicato. E de onde é que sai esse projeto? Sai da Procuradoria. E o prefeito que manda na Câmara, a Câmara é um puxadinho, da Prefeitura. A Câmara não tem autonomia. Carmélia, é puxadinho. Quando você se elegeu vereadora, você já imaginava que ser vereador seria assim? Nessa peleja que você sempre fala pra gente de tantos embates que parece que é uma luta que nunca acaba. Ou você imaginou que iria fazer um mandato onde os pares debateriam, onde teria mais liberdade, onde os projetos seriam de fato discutidos? Você tem algum tipo de frustração entre o que você imaginou que fosse ser vereador e o que é ser vereador em Barreiras? Nossa Senhora, bote frustração. E como tem frustração? Porque você vai com viés ideológico de debater, de construir e de buscar o melhor para a sociedade como um todo. E quando você chega na casa,
você encontra pedras pesadíssimas no seu caminho. Você tem colegas que votam em projetos sem ter lido o projeto? Lá, só quem lê projeto, acho que sou eu. Lá, quem lê o projeto sou eu, porque o projeto vai para o gabinete, e aí meus assessores, né, que a maioria é na área do direito, a gente senta para debater o projeto. Então a lei lá é do sim, senhor. Sim, senhor. Se alguém Sim, ligar senhor, e muito obrigado. Entendi, entendi. Uma pergunta que eu acompanhei assim um pouco da sua trajetória logo no começo e lembro do dia da posse e da eleição para a mesa diretora no primeiro biênio. Por que você não votou em Eurico para presidente da Câmara? Não foi Eurico. Não foi Eurico, não? Não. Foi Otoniel. o primeiro presidente? O primeiro presidente foi Otoniel. Não foi Eurico e o vice foi João Felipe, não? Não. Aí foi no outro mandato. Ah, então eu tô Você confundindo. está confundindo. Foi no mandato Então foi anterior. Otoniel. Otoniel. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, eu tô confundindo. Foi Otoniel mesmo. Foi Otoniel. Que o atual agora é Alcione. É. É isso mesmo. Por que você não votou então? Por que eu não votei? Porque foi o prefeito que elegeu ele. Só isso. Ele não teve a capacidade de aglutinação. Ele não teve a capacidade de juntar os colegas e dizer assim, vamos aqui fazer a nossa mesa diretora, vamos fazer a presidência. Não. Quem fez a presidência da Câmara e quem faz a presidência da Câmara é o prefeito. Portanto, eu não concordo com isso. Eu acho que essa coisa de se fazer a presidência da Câmara, o Legislativo, ele é de extrema importância, ele é muito mais importante do que o Poder Executivo. Então, assim, você pegar 19 vereadores numa cidade de 160 mil habitantes, polo universitário, e você pegar o seu mandato e entregar na mão de um prefeito para ele dizer quem vai ser o secretário, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, para mim isso é o fim do mundo. Não votei e não voto em qualquer um que vier orientado ou comandado ou imposto por qualquer prefeito. Eu acho isso um absurdo. Vamos sentar e vamos dialogar, vamos ver o que a gente vai... Gente, não existe, eu nunca vi barreiras. Eu estou aqui. Eu peguei Regina Figueiredo, eu peguei Kelly, eu peguei Jorge Figueiredo ainda como vereador, Zé de Chique-Chique. Eu peguei muita gente. Eu nunca vi uma Câmara tão ruim como essa que nós temos. É uma Câmara que parece que as pessoas elas não pensam, elas só obedecem. É obediente, eles são obedientes ao que é determinado pelo Poder Executivo. E para eu estar aqui hoje, nessa vibe, conversando com vocês de boa, meu filho, eu sofri. Eu quase que tive depressão. Eu tive que buscar, sabe o quê? Acompanhamento, para minha mente estar sã e saudável. Eu imagino. Porque senão eu estaria na sarjeta, porque era exatamente foi este o papel deles lá dentro, de querer me destruir, de querer me jogar na sarjeta e me caçar. Então você acha que houve um planejamento estratégico de tentarem te cansar para você? Tentaram, mas não conseguiram. E houve sim um planejamento. Tudo vinha do Poder Executivo. Tudo vinha do Poder Executivo. Não adianta. Lá, só quem tem voz sou eu. Hoje não, porque já tem alguns que já saíram, né? Mas lá, só quem tinha voz era eu. Independência. Geralmente a gente rotula polêmica. Eu não sou polêmica, eu sou independente. E defendo os interesses do bem coletivo. Eu nunca trabalhei em benefício próprio. Tanto é que o prefeito nenhum vai mandar em mim, nem mandou em mim. Não vai mandar. Certo? O que for bom, vai ser bom. O que não é bom, não é bom. Pronto. Eu tenho uma pergunta a fazer. Você consegue enxergar alguma qualidade no prefeito Zito Barbosa? Consigo. Você consegue pontuar alguma qualidade que ele tem? Consigo. Qual a maior qualidade de Zito e qual o maior defeito? Ele é ditador. Ele é um prefeito ditador. Esse é o maior defeito. Para mim, ele é um prefeito ditador. Ele, para mim, é o maior defeito.
Certo. E a qualidade só que levanta cedo e que vai olhar as obras. Pronto. Essa é a qualidade. Ditador. Ele é um prefeito ditador. E como eu sou de verdade, Entendi. eu não vou negar isso aqui. Ele Certo. é ditador. A senhora, ou você é uma vereadora de oposição, por muito tempo foi a única voz da oposição no Legislativo Municipal. Hoje, com a saída de Zito, Carmélia da Mata se mantém? Do mesmo jeito. Inclusive, tem o meu pré-candidato e tem o meu candidato a prefeito, que todo mundo sabe, que é Danilo Henrique, do PP, do meu partido também. Agora, Carmélia, você quer briga com Danilo, ele sendo eleito? Não, eu quero diálogo. Eu quero dialogar. Sim. Eu quero respeitá-lo. Eu quero conversar. Mas, se ele pisar na bola, já foi, manda meu. Sim. Vou para o mesmo caminho. Mas quando eu falo a questão de você se manter, é porque, às vezes, quando a gente faz oposição contra alguém, vira duas faces da mesma moeda. Tirando uma face, a outra se perde. Então, o que eu quero saber é, Carmélia da Mata tem o que mostrar, além das críticas que faz a Zito? Qual é a sua produtividade? Como a senhora vê o cumprimento do seu papel enquanto legisladora? Então, eu acho que o meu papel enquanto legisladora, enquanto vereadora, foi um dos mais importantes no cenário barreirense durante esses 4 anos. Fiz 46 projetos, todos de relevância para o nosso município. 3 apenas foram aprovados, porque quem é de oposição e com a mentezinha tão minúscula como tem ali dentro da Câmara, eles iriam exatamente engavetar os meus projetos. Eu mostrei todas as deficiências existentes no município de Barreiras. Hoje, se a população tem conhecimento do endividamento do nosso município, é a minha quem ela deve. Se hoje alguém tem conhecimento de que um caixão não é o vereador que dá para ele, foi a vereadora Carmélia da Mata. Então, nós temos, eu acho que eu prestei serviços de relevância ao nosso município. Eu não apenas critiquei, tanto que não votei contra nenhum projeto oriundo do Poder Executivo que fosse benéfico à sociedade barreirense. Eu nunca votei contra, votei a favor de todos. O único que eu votei contra, sim, votei nos 40 milhões do hospital, a favor dos 40 milhões. Agora, com relação aos outros empréstimos, votei contra e votaria contra. Porque hoje nós sabemos, eu que tenho responsabilidade com o meu mandato e tenho responsabilidade com a população barreirense, nós sabemos o que está previsto para o futuro, que é um cenário tenebroso diante das dívidas contraídas com empréstimo, além das questões de INSS e tantas outras dívidas existentes no município. Então, eu faço uma avaliação muito positiva do meu mandato, porque Barreiras nunca teve uma vereadora com o perfil de Carmélia para atender a qualquer pessoa em qualquer lugar na comunidade barreirense, né? E de apresentar projetos tão relevantes. Tanto é que o Observatório Social me reconhece como a melhor vereadora no que tange o desempenho e as indicações e projetos. Eu sou considerada a primeira vereadora no cenário barreirense como uma das melhores vereadoras. Vereadora Carmélia, o prefeito Zito é um prefeito corrupto? Bem, eu não posso fazer esse tipo de acusação, se ele é corrupto. Mas a gente vê uma série de indícios na saúde, na própria educação,
né? Agora, dizer, o prefeito é corrupto, não vou dizer isso jamais, porque eu não tenho provas concretas. Mas está aí, ó. A Polícia Federal esteve na casa dele por conta do dinheiro do Fundeb, né? Considerando que foram desviados. Nós recebemos aqui... Hoje, nós vimos também o Tribunal de Contas do município mostrar que os recursos da saúde, eles foram utilizados de maneira suspeita. Então, tá aí. A história é quem vai dizer se ele é corrupto ou não depois que ele sair. Não é à toa que ele tá louco para ganhar essa eleição. Com medo, evidentemente. Nesse caso, depois que perdeu o foro privilegiado. Depois né? que perdeu o foro privilegiado, é que a gente vai ver se ele é ou não. Nós recebemos aqui o ex-secretário de Saúde de Barreiras, que fez um relatório da atuação que ele teve à frente da gestão da saúde municipal. Hoje você considera a saúde de Barreiras de que forma? A saúde de Barreiras está na UTI? Está na UTI. Só que dentro desse... Olha, de poucos dias para cá, eles começaram, no processo político, a melhorar. Porque também eles receberam 31 milhões na saúde. Verba carimbada, tá? Verba carimbada do repasse do governo federal através das emendas parlamentares, que ele quer dizer que não é do governo federal, mas são emendas parlamentares que estão ligadas ao governo federal. Então, ele não pode deixar faltar nada na saúde. Já não poderia. E agora que não pode mesmo com esses 31 milhões. E aí eu lhe digo, como que eu não sou uma vereadora compromissada com o meu município? Eu sou, porque quem descobriu esses 30 milhões? Eu. Quem trancou 60 milhões para ele não pegar mais um empréstimo? Eu. Não é verdade? Então, isso é um compromisso que a gente tem. A saúde está na UTI. E aqui eu quero fazer até uma retrospectiva. Você falou aí no secretário anterior, o Anderson, não é? Isso. Durante a pandemia, não sei se os senhores e senhoras se lembram, mas faltou tudo. Não tinha álcool, não tinha máscara, não tinha luva, não tinha toalha para enxugar as mãos, e dinheiro veio, porque uma coisa a gente não pode negar. O Bozo mandou dinheiro pra caramba. E o sindicato tinha uma reserva em caixa. Nós pegamos esse dinheiro e fomos comprar máscara, comprar toalhinha, comprar álcool e distribuir nos postos para preservar a saúde de cada servidor. Nós doamos, o sindicato doou, fez o seu papel enquanto sindicato, seu papel social, né? E o que foi? Sabe o que aconteceu? Esse mesmo secretário, ele foi no Ministério Público, preste bem atenção, ele foi ao Ministério Público por volta de 10 e alguma coisa, 11 horas eu era chamada no Ministério Público, eu estava na construção do clube do sindicato, e fui chamada no Ministério Público para participar de uma reunião sobre o Covid-19. Chego lá, ligo para a minha assessoria do sindicato, olha, vai ter uma reunião, nós fomos convidados, vamos lá no Ministério Público. Quando a gente chega no Ministério Público, isso ele deu entrada às 10 e pouco, 11 horas, o Ministério Público me chama, viu? Ele fez uma representação contra mim, por estar distribuindo e assegurando os servidores a saúde, a mais tranquilidade, porque não existia nada em lugar nenhum, gente, não tinha, e a gente conseguiu através de um importador, um amigo nosso importador. Quando nós chegamos no Ministério Público, aí deu 1, 2, 2h30, não via ninguém aparecia. Aí eu cheguei e disse, uai. A doutora chegou e perguntou, doutora Ângela, cadê a reunião? Cadê o pessoal? Cadê o promotor que não chega? Eu disse, eu tenho que sair, porque eu não sou desocupada, eu tenho o que fazer.
foi para atender. Olha bem o papel de um promotor. Aí que é que a gente acredita na promotoria, na justiça. Não tem como acreditar. O cara que era promotor, naquele momento, ele quis me coagir, me atendeu com um revólver na cintura, ainda atendeu a uma representação deste que diz que foi o melhor secretário, não sei de onde nem para onde. Há boatos de que quem mandava na Secretaria de Saúde era a primeira-dama. Isso E é era verdade? não, é verdade. Não é mentira. Quem manda na saúde é a primeira-dama. Tanto é que ela está aí, visitando a UPA, visitando isso, visitando aquilo. Quem manda na saúde, ou ele achando bom, ele achando ruim, é a primeira-dama. Você acha lá que... é só... Quem de secretário que esteve lá, é tudo figura decorativa. Porque quem manda no dinheiro, no recurso de lá, é a primeira-dama. Então, você acredita que aquela exoneração de Dr. Valnei, lá do Eurico Dutra, aquela época, é prova disso que você está afirmando? Claro de que sim, claro que sim. Dr. Valnei é uma pessoa capacitada, competente, querida, mas no momento que contraria a boneca, ela acha ruim. E aí ela pune as pessoas. Gente, ela pune as pessoas. Ela persegue. Eles dois têm um espírito de perseguidor. Como você avalia o fato de um prefeito de uma cidade do Porto de Barreiras se deslocar a uma delegacia para prestar queixa contra um vereador? Contra mim. Não, porque... Foi contra mim. Ele não foi na delegacia. Eu acho que ele não foi. Como assim, ó? Aí eu não vou fazer crítica só ao prefeito, não. Eu faço crítica também ao governo do estado. Por quê? Se o governo do estado realmente cumprisse com seu papel, colocando em suas instituições um quadro necessário de funcionários e que a prefeitura não precisasse pagar funcionário para a delegacia, para a justiça, para isso ou para aquilo, a gente estaria numa situação muito mais confortável. Entendeu? Você acha que existem pessoas em autarquias estaduais pagas pela prefeitura, no caso? Existe pessoas, exato. Mas esse fato que eu falo em relação a... Sim, mas aí ele não foi à delegacia. Alguém fez isso por ele, porque eu fui na delegacia. Mas e aquela história da loira morena, da morena falsa? Como é que é a história? Da falsa loira. Fui eu. E Fui isso eu. não teve uma queixa contra você? Ele teve a queixa, mas ele não foi lá na delegacia, porque ele tem o povo para ir lá assistir ele, né? Não, se ele paga lá o povo para... entendi. Entendeu? Entendi. Então ele foi lá e... Isso processo, é por conta da questão caiu por terra. Do recurso das verbas eleitorais. Exatamente. Que é a questão de cor. Isso. Aumentava o valor. Ela disse que era morena, sendo loura parda. Ela disse que era parda e sendo que era loura. Loura parda. Entendi. Entendeu? Carmélia, você pensa em caducar na Câmara? Eu não. Não penso em caducar. Acabava de conversar isso aqui com o Rose anteriormente. Eu acho que você tem que ter... você tem que saber sair na hora certa. Chega. Eu acho que você tem que oportunizar os jovens. Entendi. Você precisa dar a oportunidade a outras pessoas. Ou você sai bonito, sai pela porta da frente, ou você busca outro caminho dentro do processo político. Agora, você ficar ali caducando, já não consegue mais nem raciocinar. Então e a gente vai envelhecendo e é isso mesmo, então gente. Eu posso ter a tranquilidade de que não vou te ver de bengalinha. De bengalinha, com a língua embolando, não. Nada contra os idosos. Lá sem saber falar. Claro que eu entendo. Mas, assim, projetos para o futuro, projetos políticos, projetos de vida. O que a gente pode esperar da vereadora Carmélia da Mata? Ainda tem muito gás? Ainda tem muito pavio para queimar? Ainda. Bastante pavio para incomodar. Eu ainda vou incomodar muita gente. Pode ter a certeza, meu filho, que eu ainda irei incomodar muita gente. Olha, eu, por Barreiras... Eu não nasci em Barreiras, mas eu já disse a vocês, eu sou filha de Barreiras. Sim. Eu, por Barreiras, não meço consequências
e não mece esforços. Eu quero ver a minha cidade pungente, crescendo, desenvolvendo. É isso que eu quero. Sexta-feira eu fui a eu fui a Brasília. Quando eu passo por Luiz Eduardo, eu fico com depressão. Eu fico triste. Porque eu vejo o número de empresas chegando ali. Cada vez que você passa, se instalou uma empresa nova. Cada vez que você vai ali, tem algo novo e diferente. Aqui nós temos o quê? Asfalto. Diga para mim, com a empresa que tem Barreiras, cadê a geração de emprego e renda em Barreiras? Luiz Eduardo Magalhães não tem desemprego. E isso deixa a gente, de uma certa forma, não que você não queira que Luiz Eduardo se desenvolva. Claro que tem que se desenvolver, tem que crescer. E muito. Agora, o que não pode é nós ficarmos para trás com essa mentalidadezinha tacanha, pequenininha dos políticos. Que política é apenas sentar numa cadeira, num trono, encher seus bolsos de dinheiro, fazer uma maquiagem para enganar as pessoas e a nossa cidade caminhar para trás. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que você optou apoiar Danilo Henrique e por que não optou por apoiar Tito? Então, eu votei em Tito para prefeito da outra vez. Ajudei ele também na caminhada para deputado. E por que apoiar Danilo Henrique e não apoiar Tito? Eu acho que está na hora das mudanças também. Eu acho que a gente não pode estar o tempo todo perpetuando na política. E por uma questão de confiança também. O Danilo me demonstrou isso ao longo da nossa caminhada. Em todos os momentos que eu pedi um help, um socorro a ele, não socorro financeiro, no sentido de me colocar um advogado à disposição, de abrir alguns canais para mim junto ao poder mesmo. Ele Até foi mesmo, sempre solícito. Nossa Senhora, sempre solícito e honrou, porque quem me levou para o PP foi ele. No momento que ele me levou para o PP, eles aqui fizeram uma aliança com o Zito, certo? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu ia desistir da minha candidatura. E ele aqui me chamou, me estendeu a mão e disse não. Tanto ele como Antônio Henrique. Uhum. Você caminha independente. Eu digo, vou caminhar, porque eu não sigo com quem me bateu na cara, que eu não sou vadia para estar apanhando na cara. De um lado e dando a minha face ao outro para apanhar. Entendi. Entendeu? Você acha que Tito, enquanto deputado federal, foi omisso em relação aos problemas de Barreiras? Omisso demais. Tito não fez um discurso. Tito não fez um discurso para favorecer Barreiras ou para favorecer a população de uma maneira geral. Quer dizer, quantas atrocidades Zito vinha cometendo e Tito sequer fez uma menção a qualquer um dos problemas enfrentados. Gente, eu apanhei naquela Câmara, eu digo que eu apanhei, mas também bati. Sozinha, sem apoio, ninguém melhor do que ele para me apoiar. Também digo a mesma coisa de Antônio Henrique Júnior. Aqui eu não vou, certo? Não tem isso comigo. Da mesma forma, Antônio Henrique Júnior. Então, assim, os dois, como deputados, o Antônio Henrique Júnior até não podia, porque já estava na base de Zito, né? Estava tudo colado, junto e misturado. Mas o Tito, pelo amor de Deus, gente, ele poderia ter me estendido a mão, ele poderia ter me ajudado, ele poderia hoje eu poderia estar caminhando até com ele. Mas diante desses posicionamentos dele, da omissão dele com relação a Barreiras, eu resolvi seguir com quem me estendeu a mão, com quem eu confio. É um jovem, cheio de vontade, cheio de inovações. Então, para mim, estar do lado de Danilo não é nenhum peso. Até porque eu não posso julgá-lo, e as pessoas querem julgar, né? Eu não posso julgá-lo. Porque é neto de Antônio Henrique, porque a corja, como eles falam, vai voltar a corja toda. Para a prefeitura não vai voltar a corja, não. Porque ele é um menino jovem, de 32 anos. E é isso, eu gosto de jovem. Enquanto deputado federal, Tito, ele
caminhou lado a lado com o presidente Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro. Hoje ele está afiliado no Partido dos Trabalhadores, que é de espectro político diametralmente oposto ao ex-presidente Bolsonaro. Como você avalia esse movimento de Tito de repente, de bolsonarista para petista? Como você avalia isso? Oportunismo, tanto dele quanto do PT. Oportunismo, simples assim. Não tenho outra coisa para descrever, não. Oportunismo de ambos. Oportunismo do PT, por ter um cara que já vem com uma bagagem, né, com a caminhada de eleições e tudo mais, e não tendo nenhum tipo de representação de peso em Barreiras, que o PT não tem representação de peso. Então, para o PT, para o governo, foi confortável, é confortável. E Tito, por sua vez, aí juntou uma coisa com a outra, a fome com a vontade de comer. E você acha que ele mais perdeu ou mais ganhou com essa manobra? Eu acredito que ele mais perdeu. Eu acredito que se ele tivesse ficado onde ele estava, ele provavelmente teria mais facilidades. Acredito eu. E ainda teve outro detalhe assim, que nos preocupa muito, que foi a questão da reforma previdenciária. Isso nos causou assim, uma certa estranheza, né? Porque, querendo ou não, a gente acompanha. Assim, quantas pessoas me acompanham, gente? As minhas ações e tudo mais. Mas a questão da reforma previdenciária, quando ele votou a favor de tudo que foi posto por Bolsonaro. Entendi. Tudo. Você acha que Emerson Cardoso foi traído por Zito? Emerson foi traído. Carlúcia foi traída. Carmélia foi traída. É um rosário. Antônio Henrique foi traída agora. Senti o próprio veneno que eu senti. Tá aí com o próprio veneno que a gente sentiu. Então... Ele traiu Betim em São Desidério. É uma pecha de traidor, infelizmente. É isso aí. Tem possibilidade de, em algum momento na história, a gente assistir Carmélia da Mata em cima de um palanque de mãos dadas com Zito Barbosa? Quando eu estava nas guerras com Antônio Henrique, que a minha guerra, gente, na verdade, não era com Antônio Henrique, era com o povo lá. O povo do... Ai. Ali, eu dizia sempre, Antônio Henrique nunca. E, de fato. Então, aí, eu nunca. Zito, nunca. E Danilo? Danilo é Danilo. Antônio Henrique é Antônio Henrique. E digo mais, adoro Antônio Henrique. A figura, o homem. A pessoa. A pessoa fantástica que é. Agora, se fosse ele o político, eu não estaria junto. Entendi. Entendeu? Se fosse ele que estivesse nessa caminhada, eu não estaria. Não havia nenhuma razão, depois de lá atrás, eu ter feito tudo que eu fiz, ir para o meio da rua, xingar ele, desqualificar, pintar como eu pintei. Aí agora sai ele candidato e eu estou colada com ele. Não vou. Não faria isso. Faço porque é o neto. O neto não é extensão. E não pode pagar também pelos não vai erros pagar cometidos, né? Pelos erros cometidos por Antônio Henrique. Porque assim, a gente precisa, na condição de político, Jeremias, você sabe disso, você precisa ter dignidade, você precisa ter respeito por você. Você não pode perder descaradamente a vergonha que você tem por conta de poder. Uhum. Por querer o poder ou por querer estar no poder. A qualquer custo. Isso é para quem não tem profissão, a qualquer custo. Para quem não tem profissão, para quem não é nada, aí se submete a um monte de coisas. Agora, não. Carmélia da Mata, você vai encerrar esse seu primeiro mandato rica? De espírito. rica de espírito. Como é que você vai ficar rica? Olha bem, 10 mil conto o salário, 10 mil e poucos conto. Com os descontos fica quanto? 7 e pouco, 7.500 parece. Como você... Aí você faz os cálculos aí, se é bom de matemática, você pega esse valor e multiplica vezes 12 vezes 4. Não dá 500 mil.
Como é que você fica rica como vereador, E meu como é irmão? que tem vereador que ficou assim, endinheirado? Não vou dizer rico, mas endinheirado de uma hora para Só outra. você perguntando para ele, pro prefeito. Ai, eu aqui não tive nenhum benefício, e nem tenho. A conta não bate. A bate? conta não fecha, velho. Entendi. A conta não E fecha. o Então, de eleitor um precisa salário de observar. vereador, não. Não, né? Não fecha. Literalmente não fecha. Entendi. Não fecha. Outra pergunta. Você tem sido sempre apontada pelas pesquisas como uma das favoritas à reeleição. Todas as pesquisas que a gente tem acesso, você está sempre pontuando, quando não em primeiro lugar, sempre ali entre os 3 mais votados, mais cotados. Mas digamos que você não se reelija. Se você encerrasse hoje o seu mandato, você teria algum arrependimento? Do que eu não fiz, apenas. Mas do que eu fiz, nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Nem meio. Você brigaria Igualzinha, do jeito. mesmo jeitinho, da mesma forma. E em caso de ser reeleita, o que nós podemos esperar de Carmélia da Mata num segundo mandato? Continuarei dando a minha voz aos barreirenses. A minha voz chega onde nenhum político chega. Portanto, continuarei defendendo Barreiras, reafirmando meu compromisso por minha cidade. E seguindo firme, sem me corromper e sem me vender. Isso vocês nunca vão ouvir falar de mim. E se você, caso não seja eleita esse mandato, num próximo você se candidataria novamente? Não. Encerraria sua jornada política? Pronto, eu acho que você... Se o povo, assim, diante de tudo que nós trabalhamos e que nós fizemos, se o povo não quer você na condição de vereador, por que eu vou voltar no segundo? Se ele não quer agora, ele não quer lá na frente. Mas às vezes você pode tirar até mais votos do que tirou da outra vez. Não é que às vezes não queiram, mas as condições que às vezes não permite ali da sua, como se diz, lá A viabilidade? viabilidade dentro do seu partido, a quantidade de votos da sua legenda. Não. Continuo dizendo a você que não. Não. E assim, não me envaidece de forma nenhuma. Ah, porque você vai ter muito voto, porque você... Não, eu continuo trabalhando, continuo buscando, porque eu não acredito em pesquisa para vereador. Para mim, é a coisa mais falha que pode existir. Eu acho também. É pesquisa para vereador. Ali, para mim, não tem parâmetro nenhum. Não concordo com isso. E essa coisa de dizer, já está eleita, não vai nessa não. Viu, meu povo, vocês que estão aí me escutando, que queiram votar em mim, é tudo farsa, é tudo mentira. Continue me fortalecendo, né, porque essa coisa de pesquisa, isso não funciona para vereador. Não funciona. Eu Excelente. concordo. Tem alguma pergunta, Rose? Então, tem umas participações aqui com a galera. Teve só uma pergunta da Flávia. Ela colocou assim, perguntando sobre retomar os direitos dos servidores públicos que foram retirados por Zito. Danilo Henrique disse que não prometeria algo do tipo. Como Carmélia atuará para que nossos direitos sejam retomados? Bem, tudo que a gente tem que fazer é dialogar. E nem Zito, nem Tito e nem Danilo, nenhum dos 3, nenhum dos candidatos que aí estão, retomará o plano de cargos e salários na sua integralidade. Isso é... Qualquer um deles, dos 3 que disser que vai fazer isso, é mentira. Eles estão enganando, faltando com a verdade e mentindo para o servidor. Porque não vai. Observe bem. Bolsonaro fez uma reforma previdenciária que acabou com a vida da gente no que tange a aposentadoria. Lula mexeu em alguma coisa para mudar? Não. Agora, nós precisamos, junto com o nosso candidato, construir o plano de cargos e salário que nós não temos. É diferente. Nós precisamos nos unirmos, nos dar as mãos e construir o nosso plano de cargos e salário. Porque a gente não tem. Eu acho que é o único município no Porto de Barreiras que não tem um plano de cargos e salários. Então, o que eu vou fazer?
Já conversei com ele, já adiantando logo, que eu já conversei com ele, já sentei com ele, já conversei, já falei sobre a eleição de diretor para a escola, né? Porque a gente precisa repensar e reavaliar esse direito que nos foi retirado também. Já conversei com ele sobre o plano de cargos e salários que a gente precisa sentar, porque eu acompanho algumas coisas de Luiz Eduardo Magalhães, tá? Pode não satisfazer a todo mundo, mas eles têm respeito. Você não precisa ficar lá se humilhando para colocar em seu contra-cheque um título de mestrado, de doutorado, de pós-graduação. Isso é uma coisa automática. Terminou, concluiu, comprovou, está ali na sua conta no mês seguinte. Então, a gente precisa elaborar um plano de cargos e salários que contemple o servidor, inclusive com a eleição de diretor, no caso do professor. Não pense que eu não vou fazer isso, não, que eu vou. Ele não vai. E realmente, nem Danilo, como eu disse, nenhum dos três vai poder fazer o que como é o nome? O outro. Pegar e copiar tudo de novo. Mentira. Não vai fazer nenhum, nem ele, nem o Otoniel, nem ainda mais o Otoniel que votou contra. Foi um dos que votou contra. Como é que ele agora vai dar o quê? O professor vai dar o quê? Retomar o quê para o servidor? Oh, meu Deus, aí é conversa para boi dormir, né? É querer enganar ou se enganar. No caso, é outra luta, de novo, do sindicato. É outra luta do sindicato, dos dois sindicatos, que agora não são dois, não, nós temos três. Agora será outra luta dos três sindicatos para melhorar o que já tinha. O que já tinha ou avançar em alguns aspectos. Porque eu mesmo estou esperando só isso para eu poder aposentar. Eu já tenho tempo suficiente, já tirei praticamente todas as minhas licenças e esperando só que o novo prefeito entre para poder resolver minha vida e eu cair fora do... Carmélia, contando possivelmente na torcida pela sua reeleição, você espera uma renovação do quadro da Câmara para o próximo pleito? Não. É meu sonho. Mas você não vê isso? Mas eu não vejo isso. Eu queria muito ver muita gente nova, comprometida, que tenha profissão, mas que tenha profissão e que não queira o poder apenas pelo poder. Porque tem pessoas que têm profissão, que têm seus salários, mas que quer o poder a todo custo. Quer o poder pelo poder. Para dizer, eu estou no poder. Seja João Pedro, porque assim, ó, por exemplo, vocês podem escutar o que eu vou dizer. Na corrida de quem ganhar a eleição agora dos prefeitos, que eu espero que seja o meu, lógico. Claro. Você vai ver que debanda tudo pro prefeito. Vão debandar tudo. Aí vem correndo pro lado do prefeito, esquecendo do voto que recebeu, das promessas que fizeram, dos compromissos que assumiram com a população. E, de novo, vira-se um puxadinho da prefeitura, a Câmara. Barreiras ainda tem jeito? Claro que tem. Mesmo com toda a dívida, a gente não pode perder as esperanças jamais. Nós precisamos de um prefeito proativo, que não pense apenas em se locupletar com o dinheiro da prefeitura, que busque, onde tiver que buscar, recursos e que ele seja um verdadeiro estadista. Porque assim, um prefeito ele não pode ficar no isolamento. Seja o governador que for, seja o presidente que for, de meio, de centro, de esquerda, você tem que buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida do povo barreirense. É assim que eu entendo e que eu compreendo que um gestor deva ser, né? Ter diplomacia. Ter diplomacia. Carmélia, nós estamos encaminhando já para o final da nossa entrevista e passou muito rápido, mas eu gostaria que você se direcionasse para a câmera 3 e falasse com o público que está nos acompanhando. É uma oportunidade de você se voltar para o seu eleitor em potencial, para a pessoa que acompanha suas redes sociais, que te admira ou que te odeia, mas que está aqui na audiência. E eu quero que você, então, transmita a sua mensagem final a essas pessoas. A minha mensagem final a todos os barreirenses eleitores é que nós estamos caminhando para uma eleição que provavelmente será uma das mais difíceis
para a população, tanto do ponto de vista da escolha do seu candidato, quanto eu acho que vai ser uma das eleições de mais baixo nível. Então, faça a sua avaliação, tenha cuidado, porque você vai ter segundos para dar um voto a um prefeito, a um vereador e sofrer 4 anos. Então, eu quero dizer a todos os barreirenses que eu continuo firme com o propósito de defender o seu interesse. De defender não os interesses pessoais, mas defender você. Defender a minha cidade. O meu compromisso é com os senhores e as senhoras, não é com o poder pelo poder. Então, tenhamos sentimento de pertencimento a essa cidade a qual você mora, você reside, você trabalha, para que possamos dignificar a vida das pessoas, cuidar de pessoas e sermos firmes nos nossos propósitos e na nossa luta. É isso que eu tenho para dizer ao povo de Barreiras. Muito obrigada, Carmélia. Vamos pro Pinga Fogo, né? Pra gente finalizar, 1 minutinho só. São perguntas bem curtinhas. Eu vou pedir para você me responder com uma palavra ou com uma frase bastante curta, para a gente fazer, então, nosso Pinga Fogo. Carmélia, uma coisa que eu não suporto... Falsidade. Algo que eu adoro... Adoro ajudar as pessoas e ser amiga. Não tenho respeito por... Bandido, prefeito ladrão e vereador corrupto. Tenho muito respeito por... Todo o povo barreirense. Um medo... Nenhum. Um filme que marcou sua vida... Os Girassóis da Rússia. Meu maior sonho é... Ver a minha cidade progredir, evoluir, para que meus filhos e meus netos e todas as pessoas que eu convivo tenham dignidade e sentimento de pertencimento à minha cidade Barreiras. O que mais te inspira? A vontade de ver a transformação na Câmara de Vereadores. Carmélia da Mata, o que é a vida? Ela é difícil, mas é uma maravilha. É isso A aí. minha é difícil, mas é maravilhosa. Carmélia, eu quero te agradecer muito pelo tempo que você tirou da sua agenda para estar aqui com a gente. Eu desejo muita sorte na sua caminhada, que você obtenha êxito em seus projetos. Com certeza você é uma inspiração para muita gente, inclusive para mim também, que sou um vereador de oposição numa cidade pequena. E fico muito feliz de ver você com essa animosidade mesmo diante dos desafios. Tá? Muito sucesso. Rose, está com você? Carmélia, faço das palavras do Jeremias as minhas e ainda com um adendo. Você, enquanto mulher, me representa o meu pensamento, a minha postura, aquilo que eu espero de uma mulher na Câmara, é aquilo que você faz. E parabéns pela sua postura, pelo seu posicionamento, por ser aguerrida, combatente, e siga em frente. É assim mesmo que a gente espera que as mulheres nos representem na política. Eu agradeço você estar aqui nesse dia, contribuindo conosco, com a nossa audiência e trazendo todas essas revelações, a sua história de luta, que a gente sabe que não é fácil mesmo. É uma missão, é uma entrega, mas que você teve esse chamado, e esse chamado ele está sendo cumprido com honra. Com muita honra e com muita fé em Deus. É isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço a vocês também. Para mim foi uma noite muito especial. Tá?
Agradeço mesmo porque vocês me oportunizaram a mostrar mais uma vez à população quem é Carmélia, o que ela pensa. É como você disse, acabou de falar, Rose, não é fácil. A mulher na política. Você sofre a misoginia, você tem os preconceitos, tem os trogloditas que vai para te enfrentar, para querer lhe diminuir. Mas a gente precisa ter mulheres na política com fibra, com vontade, e que não seja apenas pelo poder, mas por poder fazer alguma coisa pelas pessoas, inclusive pelas mulheres a qual nós representamos. Muito obrigada. Imagina. Gente, obrigada por a audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem está aqui agora chegando. Curtir e compartilhar. Compartilhe. Mande no todos os grupos que vocês tiverem aí, mandem. Porque quem não assistiu no ao vivo, inclusive, tivemos um probleminha na internet, mas está gravando normalmente, então você vai poder assistir em casa, no seu trabalho, ouvir na academia, enfim. Assista e mande para todas as pessoas que você acredita que vão gostar desse conteúdo. Muito obrigada, até amanhã, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.